Olá, tudo bem? Na aula anterior vimos como estar medindo do conector FPC até o nosso driver de imagem. Conseguimos localizar somente fazendo alguns passo a passo de maneira simples e descomplicada. Já localizamos o nosso driver de imagem, agora vamos verificar qual é a malha que está interligada a ele, que recebe, ou seja, que alimenta o meu driver de imagem com uma tensão primária, ou seja, novamente, aquela tensão que após você conectar bateria ou fonte de alimentação, o circuito integrado já é alimentado, certo? Voltamos aqui da onde a gente parou, que seria o nosso parte do nosso LCD, Backlight IC, o nosso CI responsável por backlight e o LCD. E temos aqui o U6009. Agora, como saber a malha que alimenta esse circuito integrado? A gente sempre vai estar procurando por VBAT, VPH-PWR, BAT Plus, B Plus, ou seja, V-Battery, algum desses nomes que vão estar relacionados à malha primária do seu aparelho. Na dúvida, certifique a malha de tensão da bateria até o seu IFPMIC ou o seu gerenciador de energia e após o gerenciador de energia, porque toda a tensão que entra, ela vai ter que sair também. Então, verifique a malha de alimentação para que você possa estar localizando de maneira mais fácil, e a gente já falou isso nas aulas anteriores, certo? Mas aqui seria a VPH-PWR. Então, aonde é que eu localizo? Eu vou diminuir aqui o zoom e vou estar procurando por VPH-PWR. E eu já localizei aqui, ó. Então, eu tenho na VPH-PWR uma tensão primária. Eu tenho aqui, ó, um diodo, tenho um capacitor e tenho uma bobina e outros componentes em que eu posso estar fazendo os testes. Mas para mim fazer esse teste eu preciso conectar uma bateria ou a minha fonte de alimentação. Como a gente vimos nos vídeos anteriores, eu estou utilizando a própria fonte, porque aqui o meu borne da bateria, mais uma vez mostrando para vocês, ele é exatamente desse jeito com os contatos. Então eu não tenho como ficar com a bateria aqui conectada, a não ser que ela fosse por flex. Nesse caso a gente utiliza a própria fonte de alimentação. A minha fonte está ajustada em 4 volts e 2 ampere, ok? Vou conectar aqui, ó, a garra de jacaré positiva e a negativa, para que eu não encoste aqui do lado e ele feche curto por estar encostando um no outro. Eu vou utilizar a própria blindagem do aparelho para estar conectando e a gente poder fazer os testes. Nesse caso, ela se encontra aqui, ó, no setor de RF, ok? E aqui seria o meu CI responsável pela parte de iluminação do meu aparelho, imagem e iluminação. Então vamos lá. Eu tenho aqui, senhores, a placa. Agora a gente vai lá no nosso esquema elétrico. A placa já está alimentada, energizada. A gente pode estar localizando algum desses componentes aqui para estar fazendo o teste, porque a gente já viu que a malha VPH-PWR é uma tensão primária. Como temos esse indutor, essa bobina, e ele está em série, então vamos estar utilizando ele para fazer o teste e verificar se temos uma tensão presente de 4 volts. A L6002, dou 2 cliques nela e vou agora no meu layout e vou colar e vou pesquisar. Olha só, localizou aqui para mim ao lado desse diodo que não se encontra na placa. Novamente, tudo que tiver em verde não está na placa. E eu tenho aqui uma bobina pequena, a L6002, e eu tenho que ter uma tensão presente sem pulsar a chave do botão Power de aproximado 4 volts, ok? Agora vamos na nossa placa real. Na placa real seria exatamente essa bobina aqui, senhores, que eu vou virar aqui a placa para que fique mais fácil de você estar compreendendo o que a gente está medindo. E exatamente lá no esquema elétrico ela está desse jeito, ó. Então, o indutor, a bobina, seria exatamente essa bem aqui, senhores. Esse aqui, ó, certo? E aqui seria o diodo que não se encontra na placa. Só ajeitar aqui. Essa daqui seria essa bobina. Agora, meu multímetro já está na tela, na escala de tensão contínua. Ponta negativa no GND e a positiva nos terminais da bobina. Vou estar utilizando aqui, ó, bem próximo mesmo para vocês estarem visualizando, ó, o GND aqui da blindagem que foi removido. Ou seja, deixa eu ajustar aqui o foco para vocês poderem visualizar melhor. Ok, agora sim. E temos que ter, senhores, de acordo com o manual técnico, uma tensão aproximada de 4 volts aqui. Vamos verificar?
olhem só no multímetro, 4 volts aproximado. Mas para ficar melhor, eu vou estar aumentando aqui a questão do meu multímetro para vocês poderem visualizar e ficar bem melhor, né, da gente estar trabalhando. E exatamente seria aqui, ó. Agora sim, ficou melhor, né? Então, vamos lá. Vou aproximar mais aqui o zoom. Vou colocar aqui a bobina para a gente estar fazendo aqui os testes. E vamos lá. Ponta negativa no meu negativo da placa, pode ser qualquer parte. E a positiva vem aqui na bobina. Notem lá no vídeo em cima. Estou conectado e atenção, 4 volts aproximado. Do outro lado tem que haver também 4 volts, porque se não tiver 4 volts, bobina com defeito. Então temos também 4 volts aproximado. Legal, né? Então, com isso, verificamos parte da nossa tensão de alimentação do nosso aparelho. Qual seria o próximo ponto que eu posso estar testando nesse aparelho? Volto aqui no meu manual técnico. Volto aqui no esquema elétrico. A gente testou a bobina L6002. Temos aqui também a L6003. E se eu for localizar, ó, a L6003, ela está exatamente, deixa eu ver, aqui do outro lado, ó. Bem aqui desse lado, do outro lado aqui do meu circuito integrado, também ao lado de um diodo. Vamos verificar, porque possa ser que internamente essa malha possa ter se rompido. Porque temos uma bobina aqui do lado, que seria a L5006, mas não tem nada a ver com o que a gente está testando. Certo? Então, olha só, vou verificar aqui com vocês a L6003 e a L6003, 2 cliques nela. A gente já viu onde é que ela está, mas vamos pesquisar por questão de aprendizado. E está bem aqui, ó, exatamente aqui do outro lado. Voltamos aqui no nosso microscópio. E a bobina que vamos estar fazendo o teste agora seria exatamente esse indutor aqui, senhores, ó. Seria exatamente esse indutor aqui, ó. Temos que ter 4 volts aproximado, ok? Mais uma vez, para que fique mais fácil de você compreender, multímetro na tela de maneira ampliada. Aqui, tela do meu microscópio na parte superior de cima. E de um lado tem que haver 4 volts, olha só, 4 volts aproximado. E do outro lado também 4 volts, ok? Tomem cuidado para a ponta não encostar no GND e fechar um curto. Então, com isso, até aí, tudo perfeito, funcionando normalmente na malha primária que está alimentando o nosso circuito integrado. Eu volto aqui, senhores, no nosso esquema elétrico. E vamos agora voltar aqui desse outro lado. Vamos ver se temos algum outro ponto que recebe a malha primária. Olha só, temos que prestar atenção nos detalhes. É muito importante que você preste atenção no detalhe. Olha só, a gente já falou sobre a questão das ramificações. Pontos, malhas que são interligadas uma a outra quando há um nó na malha. Então, olha só, bem aqui, ó, exatamente essa bolinha aqui onde eu estou passando o mouse. Então, aqui seria um nó. Essa malha, ela passa pela L6003, mas ela também vem, desce e entra aqui, ó, nas barras de solda E5 e A3. E antes da A3 eu tenho aqui também uma bobina que eu posso estar fazendo o teste e verificar se eu tenho essa tensão também de 4 volts aproximado. 2 cliques na L6005, volto aqui no layout e vamos pesquisar e ver aonde é que está localizada. E a L6005 seria exatamente aquela bobina que está ao lado da menor que a gente testou logo no começo. Vamos verificar se também temos 4 volts presente nela. Volto aqui no meu microscópio, diminui aqui o zoom. A bobina seria exatamente essa daqui. A gente volta aqui no multímetro também e vamos estar fazendo o teste nela e verificar se temos, né, uma tensão também presente de 4 volts. Ponteira negativa no negativo e a positiva aqui. Como está na mesma malha, eu posso testar tanto aqui, que vai me marcar 4 volts, e do outro lado também tem que ter 4 volts. E aqui, do outro lado, eu tenho que haver 4 volts também. Aqui, como está muito próximo uma da outra, então tenho que tomar cuidado para mim não fechar curto encostando a ponta do meu multímetro. Então, olha só quantos volts eu tenho. 4 volts aproximado também. Perfeito? Então,
temos 4 volts também até a entrada do meu circuito integrado responsável pelo setor de imagem do aparelho. Mais uma vez, voltamos aqui no nosso esquema elétrico e vamos verificar se temos algum outro ponto para a gente estar medindo antes da gente passar para uma outra análise, para uma outra videoaula, para estar fazendo um outro tipo de medição, ok? Voltamos aqui no nosso esquema elétrico. Então aqui, essa tensão V-baixo, ela vem até aqui a A3 e o E5. Nesse caso do E5, teremos que estar levantando e localizando as baldes de solda para estar testando aonde podemos estar fazendo o teste, verificando a questão de 4 volts. Mas também podemos estar testando aqui, senhores. Olha só, aqui eu ainda tenho a questão desse nó. Vamos verificar se essa malha, se essa tensão ainda continua. E olha só, ela vem, ela pega aqui nesse nó, ela passa direto, desce e entra novamente aqui, ó, no pino de número 1 do meu circuito integrado. Mas também eu tenho um diodo, tenho esse diodo aqui, ó, e de um lado ele vai estar recebendo 4 volts, e quando o meu aparelho tiver em funcionamento com o módulo conectado, o que acontece? Vai haver uma conversão, ou seja, aquela tensão de 4 volts, e dentro do meu próprio circuito integrado, ele é um conversor buck, booster e inverter, ou seja, ele pega uma tensão, ele diminui uma tensão, ele eleva uma tensão e também temos tensão, nesse caso, de tensão negativa, por isso que seria inverter. Então, essa tensão entra aqui no meu diodo e eu posso estar testando do outro lado do diodo, porque eu tenho que ter 4 volts também. E se eu continuar aqui a malha, olha só, aqui a BL out, ou seja, BL saída B5, ela continua, e eu tenho aqui uma bobina AL 6004, e a L6004 ela me diz que ela é uma LED A, que seria de anodo, e V de 20 volts, então, ou seja, uma tensão que pode chegar até 20 volts, mas essa tensão vai estar 20 volts se eu testar aqui? Não. Essa tensão só é liberada após eu conectar o módulo e pulsar a chave do botão Power. Quando o meu módulo acender, a tensão pode chegar sim a 20 volts, mas sem o módulo a tensão não é liberada, ok? Então vamos estar testando aqui tanto no diodo, no D6000 e como na L4000 e verificar se temos 4 volts presente também, ok? Então vamos aqui, 2 cliques no diodo. Vamos aqui no layout e vamos procurar e ver aonde é que está o diodo. E o diodo seria exatamente esse aqui ao lado da L6003, onde a gente testou agora. Eu volto aqui no microscópio. A gente vai colocar o multímetro na tela novamente e vamos medir agora o diodo. O diodo seria exatamente esse daqui, senhores, tá? Esse diodo aí, ó, que mostra na tela em cima para vocês. Ponta negativa no negativo e positiva nos contatos do diodo, ok? Então, de um lado, ele vai me marcar aqui, ó, 4 volts, notem, 4 volts aproximado, exatos, e do outro lado também tem que haver 4 volts, ok? Como eu falei para vocês, essa tensão de 20 volts só é liberada após pulsar a chave do botão Power com o módulo conectado, porém, a tensão a gente verifica lá na bobina, no próximo ponto que a gente vai estar testando. Então eu volto aqui, volto também no meu layout e no esquema elétrico. Agora eu tenho aqui a L6004 e a L6004, 2 cliques nela, venho aqui no layout, vamos procurar e ver aonde temos, e a L6004 também está aqui do lado, e é uma bobina até menor, então vamos localizar agora a L6004. Que seria exatamente, senhores, essa bobina aqui, ó, embaixo desse capacitor, ok? Vamos estar medindo ela também. Ponta negativa no negativo e a positiva aonde queremos fazer o teste. Nesse caso, a própria bobina. Então, olha só. Quantos volts? 4 volts aproximado. Do outro lado, também 4 volts aproximado. Lembrando que essa tensão, mais uma vez,
só vai chegar a aproximado 20 volts após a minha tela estar conectada. E isso seria já uma tensão secundária que a gente vai estar aprendendo nas próximas aulas. Então, vimos as malhas de alimentação que vão estar alimentando o meu bloco de imagem com uma tensão primária. Beleza? Até as próximas videoaulas, onde vamos estar testando outros pontos aqui no setor do backlight, até chegar conectarmos um módulo e aferir as tensões após pulsar a chave power. Beleza? Então, era isso daí, Rodrigo da CenterTech, e até a próxima videoaula.